Então, bom dia, Brenda, que está aqui como sempre, firme, e boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um for assistir. Hoje temos um tema relativamente polêmico, né? Porque eu vou tratar de coisas que, teoricamente, a faculdade deveria ter alguma coisa sobre isso, mas por algum motivo não tem, né? Aí o motivo não cabe a nós discutirmos, né? Porque cada caso é um caso. Eu vou falar sobre isso durante a apresentação. Então, esse é o tema de hoje. Vou fazer uma mudança aqui na câmera para poder liberar para o meu PowerPoint. E deixa eu ver. Aí, funcionou. Então, sabia que tinha como colocar a câmera no PowerPoint, dona Brenda? Na apresentação? Teremos como colocar a câmera. Ali, eu estou ali. Então, a gente vai ter um sábado só do PowerPoint. Acho que é o próximo, inclusive, tá? Se eu não me engano, no planejamento. Próximo sábado são dicas de PowerPoint. Aí dá para brincar um pouquinho. É muita coisa que existe e as pessoas não sabem. Então, bora lá. O que a faculdade deveria, mas ela não te ensina. Aí os motivos são variáveis e depende da faculdade. Depende se ela é particular, se ela é pública, né? Se ela é uma particular exclusivamente voltada para lucro, se ela é uma particular voltada para o ensino, para a qualidade do ensino, né? E aí tem vários poréns. Eu conheço praticamente essas três situações. Então, eu conheço a empresa voltada só para lucro, eu conheço a empresa voltada para a educação, a empresa que quer se manter viva, eu conheço a pública que dá atenção para o aluno e a pública que não está nem aí para ninguém. A gente tem todos esses extremos. Então, são 15 itens que eu listei aqui. Eu vou começar por um, né? Óbvio, né? Os primeiros aqui são aqueles meio. Eu costumo dizer assim, a gente tem um certo preconceito, mas é meio cult, né? Por quê? A faculdade, ela não foi feita para ensinar tudo da vida para a pessoa. Então, a pessoa não vai sair dali, né? A faculdade, ela nem tem condições de fazer isso. Então, a pessoa não vai entrar achando que vai entrar uma criança e sair um adulto formado. Isso não existe. Então, isso é no mundo. Minha esposa até brinca de um desenho antigo, né? Que era o Fantástico Mundo de Bob. Isso não existe na faculdade. A faculdade, ela, basicamente, do jeito que é moldada hoje, ela está ali para te fornecer conhecimento técnico, e só. E quando você entende isso, a sua vida fica mais fácil. Óbvio, vão ter aqueles professores que vão dar dicas de várias coisas, tem os eventos fora, muita coisa que acontece. Mas, no geral, a faculdade não vai te ensinar muita coisa. E você tem que aceitar isso. Segundo tópico, uma coisa que eu acho que esse aqui é uma falha muito grande. A faculdade, ela não te ensina a procurar um emprego, né? Ela te obriga a fazer um estágio, né? Porque vem de normativas do Ministério da Educação, por exemplo, mas ela não te fala como procurar, onde procurar, como criar um perfil nos sites de vaga, como criar um LinkedIn da vida, como se apresentar, né? Como se apresentar como profissional para melhorar as opções de procura de emprego. Isso não é ensinado. Eu não conheço nenhuma faculdade que ensina isso, na verdade. Engenharia, eu posso falar com certeza que não é isso. É até difícil, na verdade. Em alguns cursos a gente vê um pouquinho, às vezes, uma atençãozinha maior a isso. Mas a engenharia eu sei que não tem. Essa é uma falha bem grande. E ela deveria, né, pelo menos, ter alguma coisa relacionada a ajudar o profissional que vai sair dali. Né? Porque, como a faculdade ela tem como objetivo formar um profissional, ela deveria ter uma ajuda, dar uma ajuda, né, a esse profissional que se dedicou ali pelo menos 5 anos. Terceiro tópico. Esse aqui eu acho,
Eu acho importante porque finanças pessoais, muita gente sai da faculdade achando que vai sair de Amarok, vai sair de Land Rover, vai sair com um carrão depois de formado, vai sair ganhando 15 mil por mês, 20 mil por mês, né? Isso não existe. Não existe. A Hilux, né? A rede de apoio com relação ao tópico anterior, a Brenda comentou que eu acho interessante mesmo, né? Uma rede de apoio para conseguir emprego, né? Não fala estágio. No estágio a gente trabalha igual um condenado, mas ganha como estagiário mesmo. É sempre assim. Aí, aproveitando a deixa, né, que ganha como estagiário, aí vem a questão das finanças pessoais. Porque é cobrado muito que o profissional ele se desenvolva, faça cursos, faça isso, viaje, vá para congressos, não sei o quê. Aí, quando você vê, isso tudo custa caro, custa muito dinheiro. E aí, não dá, né? Olha quem chegou, Maria Eduarda. Bom dia. Bom dia. Então, viajar para congresso custa, né? Não é, na verdade, são pouquíssimas instituições que bancam esses eventos para os alunos, né? A maioria a pessoa tem que tirar do bolso. Aí eu quero ir para um congresso. Onde é o congresso? É lá em Fortaleza. Você tem que pagar avião, pagar hospedagem, pagar tudo. Ah, é um local de praia. Mas tem um outro congresso. Onde é? Lá em Foz do Iguaçu, lá em Manaus. Nunca é um local. Quando é um local perto da gente, até é bacana, né? Porque aí dá para motivar para ir. Mas geralmente não dá. E aí tem a questão de depois de formado também, né? Que aí você vai ter que tomar conta da sua vida. Tem gente que tem que pagar FIES, tem gente que tem que continuar fazendo cursos porque o emprego obriga, né, você a utilizar. Então, a questão de finanças pessoais, a questão de investimentos, o que que eu vou fazer, né? Eu tenho que guardar X% do meu salário, aonde eu vou guardar esse X%, quais opções que eu tenho, né? Se eu tenho dívida, o que que eu tenho que fazer, como negociar isso? Às vezes tem dívida com a faculdade, né? Como que eu vou fazer isso? Então, isso aqui eu também acho que deveria ser um tópico bem. Alguma coisa deveria ter, nem que fosse alguma coisa dentro de uma semana cultural. Esse aqui eu acho muito importante, né? A gente estuda 5 anos numa turma, né? A gente forma grupos, né? A gente briga com alguns, tem mais afinidade com outros, mas isso é diferente de fazer networking, porque na hora de trabalhar, né? Eu sou realista, né? A maioria dos empregos, o que que vai exigir de você? Deixa eu arrumar esse cabo aqui. A maioria dos empregos, o que que vai exigir de você? O que que eles vão querer para você entrar? Que você conheça alguém. É o famoso QI. É muito mais fácil você entrar em um emprego quando já tem algum conhecido lá dentro. Você vai ficar sabendo da vaga antes. Então, as coisas acontecem mais fácil. Então, esse networking é o que vai te ajudar nesse quesito. Não tem. O mundo real é diferente do mundo ideal. Eu comparo a termodinâmica ali, né? Então, no mundo real, o network é muito importante. Então, você vai fazer amizade com os seus colegas de classe, você vai fazer amizade com as classes anteriores, as classes mais novas. E algum desses caras podem estar, ou dessas meninas também, né? Podem estar dentro de uma empresa grande, uma que você queira trabalhar. Então, a amizade, nesse sentido profissional, é importante. Eu acho muito importante. No momento que você tiver, caso venha ficar desempregado, você pode procurar eles, né? E você pode indicar também, né? Às vezes você já está dentro. Então, já aconteceu com alunos meus. A pessoa era estagiário, foi promovido, aí depois foi promovido de novo e precisava contratar alguém para ficar no lugar dele. Quem que eles procuram? Eles procuram alguém conhecido para ter referência. E não acham. É difícil achar, porque o network não está completo. Então, você não tem as pessoas com aquelas características que você precisa para ocupar um lugar seu. Já usina acontece isso. É comum, tá? É mais comum do que parece. Então, eu acho o networking bem, bem fundamental. E aí, a gente não aprende a fazer isso. Como fazer amizades relacionadas a trabalho. Conversar sobre trabalho, conversar sobre profissão. Então, eu acho importante, acho bem bacana.
E aí, mais uma coisa que eu acho que a gente deveria saber fazer. Isso aqui, eu acho um tema à parte, porque a faculdade ela não dita a carreira de ninguém. Não é porque eu fiz engenharia química que eu tenho que ser um engenheiro químico de chão, um engenheiro químico de projeto, né? A gente hoje tem muita gente que faz uma faculdade e usa a faculdade para alavancar alguma carreira diferente. Não há problema nenhum nisso, né? Eu tenho amigos trabalhando em mercado financeiro, trabalhando em bancos, trabalhando com sistemas de análise, trabalhando com administração. E não é porque fez um curso que a pessoa tem que ter aquele curso registrado lá na carteira de trabalho. E a faculdade deveria ser mais realista com relação a isso, né? Na prática do dia a dia mesmo, é isso aqui que vai acontecer. Você pode pegar uma turma aí de 100 alunos, eu vou chutar um número aqui, eu vou dizer que 30 vão seguir a carreira estritamente ligado àquilo que formou. Os outros 70 vão para as áreas distintas. Então, não é ruim isso. Na verdade, a pessoa usou o conhecimento que ela adquiriu para se arrumar na vida. E isso é totalmente válido. Eu acho totalmente válido. O que importa é ela tá trabalhando, ter um trabalho honesto, usando o conhecimento que ela tem, né? Se formou em engenharia, ela tem o conhecimento, principalmente de exatas e a solução de problemas acima da média, obviamente, né? Porque a gente sabe que não é fácil formar em engenharia. E aí, a pessoa pode usar isso para editar a carreira. Não é motivo para a pessoa pensar que ela é um fracasso. É o contrário. A pessoa vai se arrumando conforme o mercado anda. O mercado de trabalho, né, obviamente. Agora, essa aqui é meio coach, de novo, mas eu acho interessante isso aqui, porque a faculdade ela ensina a gente a resolver exercícios, resolver provas, fazer trabalhos, basicamente isso, né, na prática. E aí você vai construindo aquele conhecimento técnico para resolver problemas. Só que durante isso, que é importante, seria importante a gente conhecer lá desde o primeiro ano? Como construir bons hábitos, né? Por exemplo, a Brenda aqui, eu sei que ela lê muito, e a leitura é um hábito. Se ela não, se ela, eu tenho certeza, se ela ficar 2 semanas sem ler, ela não volta a ler. Isso vale para a maioria dos hábitos. Se você vai para academia e você falha 3 dias, a chance de você falhar o quarto é muito grande. O quinto vai aumentando. E aí por diante. Isso é um hábito. Hábito não é aquela coisa que você faz porque gosta. Você faz pela repetição e aquilo se torna um hábito. Obviamente, no final, pode ser que no final você venha a gostar daquilo. Né? Aí existe a peculiaridade do ser humano. Cada um é cada um. Mas o hábito, ele se constrói. Ele não é algo do zero. Existem histórias, né, de grandes empresas que criaram hábitos para evitar, por exemplo, acidentes de trabalho. Né? A história da Alcoa, né, que produz alumínio, é um exemplo clássico disso aqui. Né? Ela mudou de presidente lá em 1990 e pouco, não lembro a data, mudou de presidente porque estava tendo um índice muito grande de acidentes, o cara entrou com a política nova de criar hábitos de segurança, que estava dando, a empresa estava à beira da falência. Eu sugiro que vocês um dia pesquisem sobre a história da Alcoa, é bem legal, essa parte da mudança do presidente, que ele entrou com uma política nova com relação à segurança do trabalho, é bem legal. E ele criou um novo hábito na empresa, na indústria, né, de tanto insistir com relação à segurança, que aí as coisas mudaram completamente e hoje ela é uma multinacional, uma potência. Isso vale para várias empresas, né? Aconteceu com Starbucks, aquela questão do hábito, né? Treinar o funcionário para escrever o nome, o atendimento, tudo mais. Vale para nossa vida, né? Atividade física, hábitos de leitura, hábitos de rotina de manhã, tudo mais. O ser humano, a gente é contra, né? A gente luta contra, mas ele é um animal, né? De rotina.
sua vida fica melhor adaptada quando você segue uma rotina. Você foge dessa rotina, a sua semana vira uma bagunça, a sua cabeça não funciona, você não aprende, uma rotina de estudos. Isso tudo é hábito. É mais uma coisa que. Isso aqui deveria ser conteúdo do primeiro ano, para a pessoa já passar pelo menos os 5 anos sofrendo mesmo. Hábitos de estudar cálculo, né? Fazer X exercícios por semana, senão não aprende. É, na mesma deixa do hábito, né, não esquecer da saúde. Às vezes a pessoa passa direto, né, com relação a questões de saúde, né, mas se você, aqui eu digo saúde, tem a saúde física, óbvio, né, a gente tem tempos difíceis e, né, como disse a Brenda aqui agora, saúde mental. Sem uma saúde mental bacana, você não vai conseguir evoluir aquilo que você quer. Aí vira uma bola de neve. Porque aí tem crise de ansiedade, problemas para dormir, aí uma coisa vai puxando a outra. E saúde mental anda junto com saúde física, né? Existe muitos estudos que comprovam que a atividade, qualquer que seja atividade, tá? É que eu não sou aquele cara que fala da academia, não, tem que fazer aqui, tem que fazer aqui. É qualquer atividade feita com hábito, com frequência e com constância, né, fazendo por muito tempo, sempre, você melhora a sua saúde. E isso libera, tem controle de hormônios, o hormônio tem muita relação com a saúde mental, que o controle hormonal é muito importante, né? São microgramas de uma determinada substância que altera todo o nosso comportamento. O estudo de hormônios é uma coisa muito maluca. Acho bem legal de vocês pensarem sobre isso. Então, Professor, oi? sobre esse assunto, né, sobre essa área que a gente está falando sobre saúde mental, isso é muito importante. Também é muito importante que a faculdade ou que os professores entendam de fato o quanto isso afeta os alunos. Sim, Porque, na teoria, tudo é lindo, setembro amarelo, vamos lá, legal. Mas chega na prática, a real é não é que não assim. estão nem aí. É só A pressão. real é essa. Exato. E aí, por exemplo, você vê aluno, e isso é uma verdade, que chega na semana de provas, tem crise de ansiedade, não dorme, não Sim, come. E professor, tipo, você chega lá, você tem que fazer, ué, porque infelizmente, para você ser aprovado na disciplina, ainda é medido por nota, sim, sim. né? O sistema de avaliação é muito complicado. Tem a questão cultural também envolvida, né? Porque, por exemplo, vamos combinar, né? O brasileiro, ele é brasileiro. Se a gente não avalia por nota, como a gente vai, tirando as exceções, sempre tem as exceções, mas se não há avaliação por nota, como que se faz para fulano, para a média brasileira estudar? É que você não vai forçar ele a estudar, eu quero dizer, né? Então, só por benefício, é, a cultura nossa, a pessoa não vai. Então, eu acredito que enquanto essa cultura não vier desde do básico, não tem como mudar esse sistema de avaliação por nota. Infelizmente, eu sou contra. Mas é isso que você falou, tem que vir desde. Tem que vir uma mentalidade, né? Desde de criança. Eu vou implementar o sistema japonês de ensino, já na faculdade. Não, não vai funcionar no Brasil. Do mesmo jeito que o sistema americano de ensino também não ia funcionar para a gente. Porque a cultura é muito diferente. É muito diferente. Então tem que ser uma coisa que tem que vir sendo construída desde a base. A gente pega alunos na faculdade que tem comportamento de primeiro ano de ensino médio, e a pessoa está no quarto, quinto ano de faculdade de engenharia. Então, é complicado. Eu acho que o que falta nesse sentido também é treinamento de professor, funcionários e tudo mais, né, para identificar os alunos que têm esse problema de ansiedade, saber lidar, saber conversar, achar alternativas, né, para ajudar essa pessoa. E trabalhar essa questão de pressão, né? Eu não acho que a faculdade deveria ser a pressão, né? Aquilo ali é para a pessoa evoluir, e não para ela
ter mais dor de cabeça, né? Mas a questão da nota é muito complicado para a nossa cultura. Porque se retirar o sistema de notas, você vai avaliar por produção, por trabalhos em grupo, né? E o cultural nosso, E eu sabe? acho, Oi? Pode falar. eu acho que essa avaliação é que tudo envolve uma questão cultural, como o senhor falou, mas essa avaliação por trabalhos em grupos é muito importante porque isso estimula o aluno universitário a trabalhar em equipe. Concordo. Porque É você outra pega, por coisa exemplo, um importante. projeto integrador, que são 6 meses, você coloca os alunos lá para trabalhar em grupo. Não é a mesma coisa, porque nunca é um grupo, sempre não sei o que acontece. Eles se reúnem, por exemplo, uma vez por Uhum. semana, uma vez a cada 15 dias, um faz um negócio, outro faz o outro, depois só junta. Então, para mim, isso não é trabalho em grupo, isso é cada um fazer a sua parte, juntar lá para fazer um negócio no final. Não. Trabalho em grupo é fazer uma reunião, fazer um brainstorm, cada um dá uma ideia para tipo, 4, 5 mentes juntas são muito melhores que uma mente só. E você juntar cada um pensando uma coisa diferente, juntar só as partes, não é a mesma coisa que todo mundo pensasse em partes. Não sei se você já viu aquele meme do cavalo que começa desenhando um cavalo Sim, muito bonito, eu mesmo já postei ele. de repente fica aquela coisa e por fim aquela cabeça toda escangalhada. Então é. E a questão de um projeto para 6 meses também é muito pouco tempo. Principalmente para nossa área, a área química, a área de projetos, não dá. Eu acho inviável. A gente precisaria de pelo menos 1 ano a 2 anos para fazer um projeto. Que aí você ia quebrar a cabeça, mas ia ter que entregar um negócio bem feito, e aí a equipe toda ia trabalhar. O próprio projeto é um exemplo de como o brasileiro é, né? Você pega ali a turma que tem 6 equipes, duas equipes ali vão se empenhar. E dentro dessas equipes não nem são todas as pessoas. Mas isso é cultural também. A maioria está ali pelo sistema de notas. E aí passou de ano, não teve falta, para eles tão bom e quer pegar o diploma. Essa é uma falha. Essa é uma diferença para a federal. A federal é nota também. Mas ali não existe sistema para te ajudar em lugar nenhum. Não existe professor para. Você não consegue nem. Tem alguns casos que você não consegue nem conversar com os professores. Você não tem um. Você tem sistema de apoio e tal, psicólogo, tem algumas faculdades que fornecem isso. Mas ali a taxa de reprovação é muito alta. Nas engenharias, a taxa de reprovação é altíssima. Você pega essas disciplinas mais difíceis, o professor ele não quer saber, ele vai te cobrar, vai te dar a nota, você fez ou não fez, você vai ser avaliado de acordo com aquilo, reprovou, reprovou, faz 5, 6 vezes se for preciso. Não tem nada que possa ser feito. Nesse quesito, a federal é pior do que a estadual. A diferença é que, por ser desse jeito, a pessoa se força a estudar mais. Aí, como ela é forçada a estudar mais, aí acaba, uma hora passa. E o ensino aí acaba sendo melhor por esse quesito, né? A pessoa vai no empurrão. Eu acho muito interessante o sistema americano de ensino, né? Porque é passado o conteúdo antes para o aluno, os tópicos, se ele quiser já pode estudar antes, chega na aula, o professor ele vai ministrar sobre tópicos, vai dar dicas, vai falar assim, ó, vocês vão estudar isso, pesquisar artigo tal, ali vai falar sobre isso, ali o principal tema que você tem que estudar é o tema X, aí você vai buscar na referência tal, 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 e vai ser cobrado isso, isso e isso. Aí o aluno sai dali, né, a aula de manhã, o aluno sai dali e ele vai estudar por conta própria, com base na orientação do professor. Então o professor lá, ele é como um orientador. Ele ensina, ele dá o tópico das coisas mais difíceis, faz algumas demonstrações, passa o que o aluno tem que fazer, aonde tem que fazer, e o aluno vai por conta própria. E funciona nas melhores, né? MIT, Harvard, e essas assim. Eu falo do MIT porque da engenharia, né, é o nosso. Então, a pessoa, né, ela tem que correr atrás.
E aí... Eu acho, professor, que as faculdades hoje, que vem com esse âmbito do projeto integrador, elas estão tentando, né, de certa forma, fazer isso, só que ainda não é muito bem estruturado e talvez o conceito não esteja muito bem enraizado ainda de como é de fato ou de como teria que ser de fato. Estão tentando, isso não é fato, estão tentando. Aí volta aquela coisa que tem que vir vindo a questão de pesquisa, de projeto, desde o ensino fundamental. Porque, vamos combinar, a maioria das escolas do ensino médio, por exemplo, o professor é um passador de conteúdo. Ele chega lá na frente do quadro, escreve, faz, prova. Aí chega na faculdade, o aluno espera o quê? Que seja a mesma coisa. Aí chega no projeto, fica perdido. Aí o projeto fica desestruturado, fica difícil de organizar. Às vezes o próprio professor não sabe como guiar o projeto, ou também o professor tem muitas atividades, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, junta tudo. Mas já é uma evolução. Vamos voltar aqui, ó. Então, a questão de saúde é saúde física e saúde mental junto. Falta um focozinho, principalmente na questão da saúde mental, né? Dar uma atenção para aluno sob pressão, aluno com problema, às vezes tem aquele problema de emprego, problema em casa, e não combina com prova e pressão naquele momento de prova. Então, às vezes, existem alternativas para ajudar o aluno nessas situações. Gente com ansiedade, né? Já aconteceu comigo de gente que sabe, aluno que eu sei que sabia o conteúdo, que fazia tudo, no dia da prova fica nervoso. Aí, né, a gente sempre acha uma alternativa, faz a prova outro dia, faz uma outra prova diferente, né? Então, é questão de ir conversando. Né? O que aconteceu comigo, aí a gente conversava com o aluno, fazia a prova no outro dia e dava tudo certo, porque a gente está no dia a dia, né? Então, é coisa que dá para fazer. É possível de ser feito. E passível, né? Isso aqui, ó, né? Mais um quase coach aqui. Autoconhecimento e responsabilidade. Isso aqui é importante porque, né, muitas vezes vou dar exemplo da nossa engenharia química. A gente está fazendo um curso que, no começo, a pessoa não sabe o que é e não sabe o que vai fazer. Para que área que eu vou? Eu vou para efluentes? Eu vou para cosmético? Eu vou para usina? Eu vou para frigorífico? Eu vou para pesquisa? Eu vou para área acadêmica? Né? Às vezes a pessoa está meio perdida. E aí falta essa questãozinha do autoconhecimento. Em qual área você é bom? Em qual área você se adapta melhor? Em qual área você se reconhece melhor como profissional, você se adapta melhor? Nem todo mundo, na verdade, ninguém, né, não existe uma pessoa que é apta a todas as áreas. Tem gente que adora trabalhar em usina, vai lá, troca turno, aquela loucura toda, gosta daquela correria. E tem gente que não se adapta àquilo de jeito nenhum. Tem gente que se adapta a trabalhar em indústrias grandes de capital. Tem gente que odeia capital, que é o interior. Tem gente que gosta de laboratório. Tem gente que não tem nenhuma habilidade para laboratório. Eu sou um desastre no laboratório. Eu sou ótimo para planejar todas as atividades do laboratório. Mas eu vou para o laboratório, eu sou um desastre. Eu não acerto o cor de titulação, quebro vidraria. Aí, até na faculdade, eu era o cara que ficava fazendo os cálculos e fazendo as análises para ver se tirava certo ou não. Eu sempre fui assim mesmo. Então, cada um tem as suas habilidades. E aí a pessoa tem que se reconhecer, né, se identificar. Isso que seria legal, existe, porque para entrar na faculdade, o pessoal faz aquelas análises de carreira, né? Também teria que ter uma para sair, né? A pessoa saber o que ela é. Isso aqui é difícil, tá? Parece bobeira, mas é super difícil se identificar. Não é algo fácil, não. A gente pensa que é uma coisa aleatória, mas a hora que chega no vamos ver, mas peraí, né? Aí a pessoa, esse aqui é o emprego que eu quero, eu vou para lá. Aí começa a fazer o estágio, 6 meses, é uma maravilha. Mas será que ela fica 3 anos, 5 anos? Né? O primeiro mês é sempre uma ilusão. A pessoa chega apaixonada pelo serviço, né? Acha uma coisa nova. E depois, será que aquilo é para mim mesmo?
Então, não é coisa fácil, não. E a questão da responsabilidade é, que eu digo, por exemplo, assim, né, a pessoa assumiu o compromisso de fazer alguma coisa e ela fazer aquela coisa. Eu assumi o compromisso de fazer de aprender um idioma novo em 5 anos, né? Eu vou ter a responsabilidade de fazer aquilo. E se eu não fizer, de quem que é a culpa? É minha, né? Você tem que ter a responsabilidade. Eu peguei para mim um projeto para fazer e assumi a parte tal do meu projeto integrador, né? Ah, não entreguei. Ah, eu tive problema disso, problema daquilo. Mas de quem que é a culpa? É minha, porque eu peguei para fazer. Então, falta um pouquinho disso também. Falta bastante, na verdade, em várias, não só em profissão, na faculdade, né? Falta em carreira, indústria. A gente está lá trabalhando, as pessoas não assumem a responsabilidade, né? Do que elas prometeram e não cumpriram, e do que elas deveriam fazer e não fizeram. É um termo pesado isso aqui. A vida fica mais leve quando você se torna responsável pelos seus acertos e também pelos seus erros, que não é fácil. Isso aqui é legal. Essa aqui é um tópico que eu gosto, né? Como criar uma vida fora do trabalho? Porque vocês estão formando numa faculdade que é para ter um emprego, um trabalho, fazer alguma coisa. Só que, e fora dele? E a hora que eu estou em casa? Né? O que eu faço? O que é o meu tempo de lazer? O que eu gosto de fazer? Né? O que me relaxa? O que é bom para mim? Minha vida é só chegar sábado e domingo, fechar a casa inteira, deixar no escuro, pegar o refrigerante, pipoca e Netflix. Né? É essa a vida que eu quero? Né? Tem certeza? Né? Então, eu acho que a vida é mais do que isso, né? De que a gente fica preso a uma tela, celular, essas coisas. Então, né, a- a- poderia até perguntar para as meninas, né? É fácil aqui, ó. O que que vocês fazem da vida fora do trabalho? Né? O que que é a vida de vocês? Vocês aproveitam a família? Vocês vão para lazer? Vocês leem, né? Vocês se divertem? Vocês viajam? Vocês fazem alguma coisa para relaxar? Isso aqui a Brenda ler, a Brenda viaja, então, ela viaja no mundo dos livros. Então, professor, essa parte é um pouquinho mais É complicada, eu acho. complicado. Por exemplo, porque tudo depende do seu contexto. Por exemplo, hoje eu sou uma estagiária, e o Sim, estagiário não ganha, né, muito não. lá dos bem. Você Eu trabalha saí, como profissional e ganha como estagiário. isso, eu saí da minha cidade, vim morar numa outra cidade, pago aluguel, todas as outras contas, não sobra para fazer tipo nada de diferente. O máximo que eu consigo fazer de diferente que cabe no meu orçamento é sair, dar uma volta, andar a pé assim, ó. Porque Então, nem dinheiro para Uber tem. não, era outra coisa que eu ia comentar, né? Será que tudo depende do dinheiro? Não, mas grande parte. Não, assim, com certeza. Grande parte depende do dinheiro, mas aí, lembra do tópico lá das finanças pessoais, né? Mas, assim, se você ficar só pensando em trabalho, a- é, não que seja, o seu trabalho não pode ser aquela coisa também que te sacrifica, né? Aquele lá que você sai de manhã na segunda, nossa, eu vou morrer. Né? Então, você não gosta daquele trabalho não é para você. Aí volta aqui no autoconhecimento. Mas o que eu quero dizer assim é que você tem que ter um momento seu para você fazer alguma coisa fora, de pensar mesmo, fora do trabalho, como você falou, a caminhada, às vezes é conversar com amigos, família, essas coisas, que tem gente que só foca aonde? Em trabalho. Eu sei de histórias, tá? Não posso falar nomes, né? De gente com grana, muita grana, mas que trabalha 12, 14 horas por dia e tudo mais. Isso o ano inteiro. Aí chega lá em janeiro, por aí a pessoa quer compensar todo aquele tempo que ela ficou longe de família, longe dos outros. Aí ela pensa, eu vou dar uma viagem para Disney para os meus filhos. Aí vai lá para Disney com o filho, gasta uma fortuna, fica lá uma semana com o filho e acha que lá quase que é uma tortura. Eu conheço gente assim, tá? Exemplo real. Aí volta, aí trabalha aquele ano inteiro de novo, não sai com ninguém, não conversa com ninguém, é só trabalho, chega em casa, liga a TV, dorme, no outro dia trabalha, e aí
vira aquela bola de neve. Aí chega em janeiro de novo, aí precisa compensar. Aí gasta aquela fortuna em alguma coisa diferente para tentar compensar aquela ausência de um ano inteiro. Então, é uma coisa eu acho interessante se pensar nisso aqui, tá? A vida não é só trabalho. O trabalho é super importante. Mas e o que você faz dela também é, fora dela, né? Lógico, né? Cada um na sua situação possível. Né? Agora, eu aqui com o bebê, o que a gente mais faz é caminhada. A gente sai para caminhar, não tem noite, não tem balada, não tem mais nada. Cada um na sua condição de tempo possível. Para mim tá tudo ótimo, né? Mas para quem gosta de sair mais, ter mais vida noturna, mais as coisas, aí já muda completamente o estilo de vida. E aí é o gosto de cada um. Ó, esse aqui é contraditório o tema, né? Como não conseguir um trabalho. Porque às vezes você faz a faculdade, mas não é necessariamente para conseguir um emprego. Às vezes você quer empreender alguma coisa, criar um produto, fazer alguma coisa diferente. Então a faculdade ela vai ser um degrau para o seu crescimento como profissional, como empresário, como qualquer coisa. Então a faculdade ela não poderia te ensinar somente aquela coisa técnica, né? Ela também, às vezes, teria que te ensinar como empreender junto com a finança pessoal e autoconhecimento. E aí, por exemplo, aqui, como não consigo um trabalho, deveria te ensinar, por exemplo, você vai abrir uma empresa. Deveria te ensinar como contratar, como demitir, como negociar salário, como negociar comissões, o que você tem que pagar, quais profissionais você tem que contratar, né? Contador, tem que contratar advogado, tem que contratar isso, contratar aquilo, você tem que pagar isso, pagar aquilo. Quem de vocês da engenharia já ouviu falar de alguma coisa na faculdade que te ensinou a fazer alguma coisa para abrir uma empresa no ramo da engenharia? Não tem isso. Duvido que tem. Não tem. Então, se você quer abrir uma empresa de engenharia, não existe nada na faculdade que te ensina a fazer isso. Ela só te dá o conhecimento técnico dos cálculos e das teorias. E só. E aí entramos nesse tópico aqui. Polêmico. Isso aqui, né, para os dias de hoje, inclusive dentro da faculdade, eu sempre achei muito importante. Né? Eu nunca fui muito a favor daquelas disciplinas que só focam nelas e não tem ligação com disciplina nenhuma. Porque não é isso que, quando você for trabalhar, vai ser exigido. Não existe aquela coisa, você chega na indústria, esse aqui é o P1, é uma bomba, então eu vou trabalhar só com bombas. Se você vai trabalhar só com bombas, você vai ter que entender de fluidos, você vai ter que entender de termodinâmica, você vai ter que entender de é, mudança de fase, sistemas de equilíbrio, você vai ter que entender se você trabalhando com um líquido viscoso, ele é newtoniano ou não. Então, não é somente a bomba que você vai trabalhar, você vai ter que ver materiais, se é corrosivo, se não é, se tem problemas com temperatura, você vai usar borracha, você vai usar algum tipo de plástico, você vai usar metal, sistema de vedação, parte de energia elétrica, eficiência. Então, tem que ser, não existe nada que não é ligado. Você vai estar lá aprendendo trocadores de calor. Por que não se aprende direito? Você não consegue, algumas vezes, aprender algumas disciplinas dessas difíceis? Porque a gente não consegue elencar com todo aquele conhecimento que a gente já teve. Então, eu não consigo linkar com balanço térmico, com o balanço de massa, eu não consigo linkar com o escoamento do fluido, eu não consigo associar com aquela equação, ela está me mostrando alguma coisa que eu já sei. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem durante a faculdade e que a gente acaba carregando para a profissão. Então, é você conseguir abrir a cabeça para ligar todos os pontos, tanto de conteúdo, quanto de problemas e tudo mais, que aí a sua solução fica muito mais fácil quando você entende isso aqui. Você ser interdisciplinar te ajuda bastante. E é uma coisa bem cobrada hoje em dia, inclusive nas entrevistas. Aquelas análises que se faz com o psicólogo, eles vão analisando e eles preferem as pessoas interdisciplinares, porque elas conseguem ocupar funções mais abrangentes. Como falar em público, né, nós da engenharia vamos ter que falar em público em algum momento, tá? Não se iludam com isso.
vocês vão ter que dar algum treinamento, vão ter que falar alguma coisa na frente de uma equipe, aquelas coisas de preparo de equipe para iniciar a produção, ou para encerrar a produção, ou algum treinamento de segurança no trabalho, ou trazer algum supervisor. E se você quer crescer na carreira, você tem que saber falar em público, você vai ter que falar com gerentes, com presidentes de empresa, você tem que vender o seu produto, tem que vender o seu trabalho. Então, isso aqui é praticado. E a questão dos projetos, apresentações orais, até as faculdades até tentam fazer um pouquinho isso aqui, né? Dar aquela forçada para a pessoa aprender um pouquinho a se virar. Mas seria legal um tópicozinho a mais sobre isso, né? Algum mini curso, por exemplo, de oratória, para a pessoa ir se virando e começar como é que fala? A perder o medo. E existe técnicas, né? Pessoa com o braço cruzado, mão no bolso, essas coisas não são legais. E aí passam uma imagem bem ruim, principalmente para nós que somos profissionais. Vergonha. Então, a questão da vergonha é complicado, né? Porque, assim, se você sabe, você tem conhecimento, que você se garante naquele tema, não há motivo, né? Não que você não deva ter, mas não há motivo para ter vergonha, porque você é especialista naquela área, né? Agora, quando a gente não está assim, tão seguro de si, aí é outra coisa. Ah, mas tem alguém ali dentro que sabe mais do que eu. Aquela pessoa, a não ser que ela seja mal intencionada, que tem também, mas a não ser que ela seja mal intencionada, aquela pessoa sabe o estágio de conhecimento que você está. Eu falo porque eu já participei de banca de tudo quanto é coisa. Então, assim, não vai ser exigido nada além daquele estágio de conhecimento que você tenha, né? Ninguém está ali para humilhar ninguém. Então, a não ser que... Agora, se você fala que sabe uma coisa e não sabe, aí é outra. Aí realmente você não deveria falar em público. Mas aí é outros 500. Aí deixa isso para os políticos. A gente não entra nesse ramo, não. Como seguir carreira, né? O seguir carreira, eu falo, digo, você, vamos pensar aqui, a casa da Maria Eduarda, estagiário, aí depois vamos dizer que ela seja efetivada. E lá dentro, como negociar salários, como negociar, quando você acha que já merece evoluir, o que eu tenho que fazer para ser melhor profissional? Né? Como que eu vou ser reconhecido para subir de carreira? Então, de onde vai vir esse reconhecimento? Então, essas coisas, como negociar salário, como negociar subcargo, como negociar demissões, né, pedir para sair, como negociar um novo emprego, como receber uma proposta, como que eu vou negociar com as empresas, o que eu tenho que fazer nesse sentido. Eu estou num lugar X, até onde eu posso chegar nessa empresa. Então, isso aqui também poderia ser incluído junto com alguns outros tópicos que a gente comentou hoje, né, com relação à carreira. Isso aqui é legal. Porque, vamos ser sincero, né? Pedir aumento é uma coisa muito complicada. Então, esse como seguir carreira, eu diria assim, ensinar você a ser um bom profissional, né, com muitas entregas, eficiente, com resultados, e aí você ser digno de merecer um aumento, e aí você pedir o aumento. E não somente chegar lá assim, eu quero um aumento porque o meu cartão do Nubank não está dando conta de pagar. Não, aí não pode. Aí não dá certo. A Duda ia falar alguma coisa ou foi impressão minha? Eu ia esperar terminar. Eu acho que também um tópico que seria também importante, não sei se ainda tem mais alguns para você apresentar, seria a percepção de mercado, que entra nessa questão. Esse eu não coloquei, não, esse é legal mesmo. Porque, por exemplo, se você me perguntar, Duda, você sabe qual que é o mercado, a percepção de mercado que você tem para um engenheiro químico, caso você opte por atuar na área? Eu não sei te responder, porque eu não sei interpretar o mercado ainda. Assim, ter essa percepção, esse feeling do mercado. Aí, isso eu concordo contigo, tá?
eu linko com outro tópico que a gente conversou lá atrás, que seria... Deixa eu achar ele aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo... eu vou linkar com esse aqui, ó. Porque aí, isso aí, na prática, você vai descobrir conversando com os outros. Não existe um indicador melhor do que a conversa nessas horas. Você vê como estão os outros engenheiros químicos nos locais que eles trabalham, se estão contratando, demitindo, percepção salarial, essas coisas. Você não vai perguntar salário das pessoas, você vai perguntar se está justo ou não, né, por exemplo. E coisas assim. Aí o network é importante para isso. Aí a percepção vem real, tá? Eu digo real. Não é tipo indicadores econômicos de lugar X, tá? Porque esses indicadores, eles são muito setorizados. Então, você pega um indicador para São Paulo, não é o mesmo indicador para Barretos. Não é o mesmo indicador para Minas. Então, é muito setorizado e não vale a mesma coisa. A pessoa que ganha 10 mil em São Paulo, se você parar para pensar, ela não ganha bem, porque ela passa muito perrengue. É tudo longe, é tudo caro. Então, é um pouco de ilusão. Né? Mas, se eu comparar um salário de 10 mil em São Paulo e 10 mil em Barretos, né? Jogou um salário alto, né? 10 mil em São Paulo e 10 mil em Barretos, é muito desproporcional. Aí entra essa questão. Por isso que eu acho que o network é mais importante nesse caso de. Como é que você usa a palavra? De percepção de mercado, né? Eu acho que é isso. Junto com o anterior, eu listei esse aqui, né? Como negociar. Né? Como negociar contratos. Né? Hoje em dia tem aquela coisa, né? Ninguém contrata como engenheiro, contrata como técnico, como assistente, alguma coisa relacionada a isso. Né? Mas mesmo assim, vou negociar como? Eu vou ficar nessa condição até quando? Qual que vai ser meu percentual de aumento, comissão? O que que eu vou trabalhar? O que que vai ser isso? O que que vai ser aquilo? Eu vou negociar um produto, saber vender, né? Aqui dá para colocar assim, saber vender. Mas saber vender o quê? Tudo, né? O vender, você não vende só uma coisa. Você vende sua carreira, você vende seu tempo, você vende suas horas, né? Você vende seu conhecimento. E aí entra como saber negociar. Não é coisa fácil, não. Tá? Tem gente grande nessa área aqui que ensina. E o último, eu deixei uma coisa nova aqui. Ó. Isso aqui é uma disciplina que eu acho que tinha que ter. Que eu acho muito legal. Alguém já ouviu falar disso aqui? Das meninas? Não. Ainda não. Teoria dos jogos é uma área, não é nova, não, tá? É uma área. Vai travei. Cadê eu? Aí. Não é uma área tão nova assim, não. Isso aqui, né, é um ramo da matemática, mas você não vai estudar matemática. Né? Isso aqui, ele te ensina a trabalhar comportamentos. Aí ele te ajuda em várias outras áreas da sua vida. Então, isso aqui ele vai te... vou dar um exemplo, né? Existe alguns exemplos disso aqui. Existe, por exemplo, o jogo do... Esse aqui, basicamente, você trabalha com probabilidade, e aí, na probabilidade, você analisa o comportamento das pessoas. E aí, essa aqui é uma disciplina, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns cursos têm. Isso aqui você vai aprendendo a sair de situações. É tipo um RPG da vida. Então, existe um muito famoso que eles chamam, acho que, de Dilema do Prisioneiro, alguma coisa assim, que eu esqueci o nome. Não vou achar aqui. Acho que é Dilema do Prisioneiro mesmo. Esse Dilema do Prisioneiro, o que que ele fala? Imagina o seguinte, ó, essa teoria dos jogos, ela te dá jogos, né, situações, chama de jogos porque são situações. E que você tem você e mais outras pessoas, vocês vão, entre aspas, né, jogar. Esse dilema do prisioneiro é o seguinte, imagina que você esteja com outra pessoa, um amigo seu preso em uma cela, e aí existem condições. Se você dedurar seu amigo, você vai
que é, se você dedurar seu amigo, você sai antes, né? Então, só que você vai ser um traíra, você vai ser um delator. Só que você vai deixar o cara lá preso. Então, você está dedurando a pessoa. Agora, se nenhum dos dois dedurar um ao outro, os dois vão ficar livres, só que vão ficar mais dias presos. Aí tem várias situações acontecendo ali. Eles vão te dar vários exemplos. O que acontece? No mundo, você conhece a pessoa, né? Você vai jogar com a pessoa e tem entre as variáveis. A comportamental, por exemplo. Se você conhece a pessoa, a sua tendência é de não entregar. Agora, dependendo de como é a outra pessoa, você vai analisando o comportamento, a sua tendência já passa a ser a de entregar. E aí você vai analisando essa evolução do jogo ao longo disso. Imagine isso numa negociação, né? Então, isso é usado para você já ficar pronto para essas coisas. Existem outros jogos, tá? Esse foi um exemplo. Existe a situação que você não conhece nenhum dos seus parceiros, aí eles vão te dar uma solução problema, aí cada um vai modelando um comportamento. E aí, no final, alguém ganha. Então, isso é usado, por exemplo, sabe aquelas entrevistas em grupo que os grandes grupos têm? Então, imagina aquela situação, você vai chegar lá e já vai analisar o comportamento de todo mundo, e aquilo ali vira um grande jogo para você. Um jogo, não pense em jogo de videogame, tá? Pense em análise de probabilidade. E aí você vai analisando aquilo ali. Um semestre disso aqui, ó, a pessoa sai com a cabeça totalmente mudada. Porque isso aqui te mostra o comportamento das pessoas e como você reage diante de situações absurdamente. É muito legal isso aqui. Eu posso deixar até como dever de casa, vocês pesquisarem sobre isso. É muito legal mesmo. Harvard usa isso aqui, algumas faculdades bem malucas usam isso aqui. Daria para fazer muita coisa legal. Então, deixa como missão isso aqui. Teoria dos jogos. Isso aqui deveria ser uma disciplina nas faculdades. Lá para o quarto, quinto ano, um semestrezinho, pelo menos, disso aqui. Teoria dos jogos. Isso como se diz, analisar comportamento das pessoas. Daria para ver muita coisa. Tá difícil, viu, dona Maria Eduarda? Então, ó, listei 15 coisas, pelo menos, né? Aí daqui vocês vão sair pensando em mais, óbvio. Né, que, que, que existe, né? Que seriam possíveis de ter, não tem, problemas que a gente tem. Aqui ainda não estão incluídas algumas diferenças de particular com pública, algumas coisas que uma tem, outra não tem, vantagens e desvantagens de cada um. Então, aqui foi mais um geral, né, do que é comum para os dois. Sim. Aqui, o interessante é abrir a cabeça, né? A gente fica muito focado ali na faculdade, nas OPs da vida, né? Aí chega na hora, a gente esquece o que é importante para a gente. Com certeza. A faculdade deveria ter mais coisas de salas de bate-papo mesmo, né? Presencial, assim, mesas redondas, discussões, entrevista. Uma coisa, por exemplo, que eu colocaria: situações, né? Pelo menos uma vez por bimestre, situações de simulações, né? Eu chamaria tipo simulações de entrevista em grupo. Aí você vai melhorando nisso aí. Simulações de é que tem muito, tá? Então, seria. A maioria das empresas grandes hoje, que você vai para um trainee, algum processo assim, você vai ter algum momento que você vai ter uma entrevista em grupo com um psicólogo e tudo mais lá. E isso é interessante treinar. Tem muita coisa que daria para falar aqui, né? Mas senão fica muito grande. Porque, de novo, a gente volta nessa questão cultural. Tá mais preocupado em, digamos que, enfiar conteúdo nos alunos, assim, matéria, 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 matéria. E, na real, é que você chega lá na hora da indústria, claro, no mercado de trabalho, você aplica algumas coisas de fato, né? Porque você também não vai, né, à toa. Mas muita coisa é muito diferente do que você aprendeu na graduação. Sim. Muito diferente. Não, por exemplo, vou dar o exemplo da disciplina que vocês sofrem tanto, que é operações. A gente aprende algumas operações, né? Acho que a gente chega a aprender
Se for somar todas as operações unitárias durante um curso de engenharia química, você vai aprender umas 12, 13 operações unitárias diferentes. Só que tem mais de 30. Então... Mas aí tem a reformulação da grade da universidade, que a gente de 12 cai para 6. Não, eu digo não OP1, OP2, OP3. Eu digo as mesmas. Eu digo bombeamento, ciclone, secagem. Aí dentro da secagem dá para abrir mais alguns tópicos diferentes, né? Mais uns Secagem já 4 não a 3. aprendemos. Trocador de calor. Dentro do trocador dá para abrir mais um leque. Evaporadores, destilação. Aí dentro da destilação você tem tudo aquilo que é transferência de massa, né? Aí tem o extrator, o absorvedor, Nossa, a lista é grande, tá? Por exemplo, vocês não vão chegar nem perto de um AP que é cristalização. Vocês não vão chegar nem perto de um AP que é essa moagem. A cristalização na indústria do açúcar tem. Você vai formar os cristais ali. A moagem tem, por exemplo, na indústria do cimento. Né, que chega a pedra bruta lá, você tem que ter o equipamento para moer aquela pedra, transformar ela em pó. Então, mas tem como ter isso na faculdade? Tudo, né? Não tem. É super compreensível, não tem. E ainda tem os conteúdos obrigatórios. Aí junta tudo isso, né? Todos os fatores, as atualizações, né? Como diz a Duda aqui, né? De grade, aí fica uma coisa muito grande. Aí só 5 anos não seriam possíveis. E ainda tem aquelas coisas que a gente tem, porque é obrigatório, mas que a gente não gostaria de ter, né, na grade. É outra conversa. Se for para colocar tudo obrigatório, acho que a engenharia vai ser 10 anos. Sim, em vez de né? 5. Então, aí seria super fora de mão, né? Muito inviável. Então, vou só encerrar aqui a nossa gravação. Obrigado a todo mundo que assistiu. E semana que vem é PowerPoint mesmo, Brenda. Semana que vem teremos algumas dicas de PowerPoint.